Olá pessoal, nessa semana o vídeo vai ser um exercício de aquecimento de traçado. Essa é uma atividade que eu sugiro fazer, principalmente se você vai trabalhar com desenho, croquis, em perspectiva, né, com pontos de fuga. Isso aqui é excelente você fazer um treino antes, né, para aquecer, né, assim como você vai fazer uma caminhada, vai na academia, enfim, você vai fazer alguma atividade física, você faz aquele momento antes ali de aquecimento, né? De preparar a musculatura, né? Então aqui é mais ou menos a mesma coisa. Você vai criar um treino de memória muscular, né? Movimento, traçado e também desenvolver a proporção, tá? Vocês vão ver que essa atividade também envolve bastante elementos aqui, tá? Bom, materiais, tá? Não usaremos borracha, tá? A ideia é não usar borracha, porque eu não estou fazendo um desenho de acabamento, né? Então aqui é um teste de traçado. Você vai deixar o teu traço correr livre. Se não ficou legal aos seus olhos, no próximo traço você vai tentar buscar corrigir isso, né? De uma maneira bem tranquila, né? Você não vai mostrar isso aqui para ninguém, é para você. É um teste. Não é um teste, né? É uma atividade para ir desbloqueando o teu traço. Bom, é legal você treinar com o material que você vai desenhar depois que tu for fazer o teu desenho, né? Então, por exemplo, eu vou fazer com lapiseira 05 2B, que eu costumo usar bastante nos meus desenhos, mesmo sendo a mão livre. Mas, se você, por exemplo, trabalha o teu croquis com lápis, né? Aí é legal também fazer atividade com lápis, né? Com o mesmo material que você vai desenvolver lá. Por quê? Porque a pressão, todo o contato do material com o elemento na folha precisa ser feita tanto no exercício quanto depois na aplicação do teu desenho. Então, pessoal, iniciando aqui a nossa atividade, a gente pode fazer de duas maneiras, tá? Com a folha solta, ou nesse caso, até para facilitar aqui o enquadramento no vídeo, eu prendi a folha na prancheta. É um pouco mais duro de trabalhar, né? Um pouco mais rígido para trabalhar, só que se você trabalhar com a folha presa, o teu resultado no exercício é bem melhor. Porque quando eu trabalho com a folha solta, quando eu tenho dificuldade de algum movimento, eu giro a folha, então eu vou para minha zona de conforto, né? Aqui eu acabo tendo que trabalhar o meu movimento naquela dificuldade que eu tenho, então eu vou conseguir me doar mais ali, criar um pouquinho mais de esforço, mas o resultado é um desbloqueio maior do teu controle de traçado. Então, inicialmente aqui, ó, vou marcar 2 pontos aqui, tá? Vou fazer uma cruzinha aqui e uma cruzinha no canto, tá? Da folha, de cada canto. Já é um bom exercício aqui, ó. Limitei 4 pontos. Bom, pessoal, uma coisa importante também, se você é destro, você vai fazer essas atividades todas ao contrário do que eu estou fazendo, né? Então, no caso, eu sou canhoto, eu vou começar aqui da esquerda para a direita, né? Se você é canhoto, as atividades todas vão ser ao contrário, né? Vão ser da direita para a esquerda, tá ok? Então, primeiro aqui, eu vou pegar um ponto, esse ponto desse canto, e eu vou ligar no ponto do canto superior direito, tá? O que a gente faz? A gente simula aqui, ó, o movimento, ó, tá vendo? Antes de traçar. Então, aqui eu já estou treinando o meu ombro, tá? Não tá pegando aqui muito na gravação, né? Mas o meu ombro, ele desloca aqui, ó, tá? Então, eu faço esse movimento antes de traçar. E aí eu vou ligar esse ponto àquele. Se ficar torto, não tem problema, tá? O que acontece? É o ato de você exercitar, é que você vai desenvolver a flexibilidade e um movimento mais suave. Aqui eu já liguei da superior para baixo e vou fazer na direita para a esquerda também embaixo aqui, tá? Vou ligar o outro ponto lá. De cima para baixo, ó. Se não fechar, se ficou meio torto o traço, não tem problema, é um exercício. Eu vou marcar aqui mais ou menos ao meio, tudo a olho, tá, gente? Sem escala. Meio, meio.
E aí, novamente, nós vamos fazer um outro traço. Tá? Aqui, ó, eu vou dividir mais ou menos em 3 partes, tá? Simula aqui, ó. Como é que a gente faz? A gente imagina o todo e imagina aqui, ó, 2 pontos onde eles estariam para dividir isso em 3 partes, mais ou menos. Tá? Ok, esse aqui eu vou trazer até embaixo. E esse aqui eu vou dividir ao meio. E aqui eu deixei amplo, tá? E agora aqui eu vou pegar esse meio e esse meio, marquei 2 pontos e novamente eu divido. Agora a gente vai começar aqui, focar nesse quadrante aqui, ó, tá? Primeiro, eu vou dividir novamente ao meio. Nós vamos treinar as linhas verticais, porque no esquema de perspectiva, a gente trabalha com 2 pontos, 1 ponto normalmente, né? Até 3 pontos no caso, mas aqui a gente está falando em 2 ou 1 ponto de fuga, tá? Então, a gente sempre vai ter as paralelas verticais, né? Então, paralelas verticais é interessante você também trabalhar, né? Essa questão do exercício. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, tá? No comecinho, e imaginar uma distância, e nós vamos pegar linhas paralelas, verticais, tá? E vamos começar a traçar aqui, ó. Qual o objetivo? Início na linha, lá de cima, e término na linha de baixo, sem tirar a lapiseira do papel. E sem fazer aquele movimento de pentear o traço, tá, gente? Isso aqui, ó. Isso aqui não faz, tá? Porque isso aqui a gente não tem evolução, tá? É melhor você fazer um traço torto, né? Assim, que não seja muito reto, e fazer esse movimento único, porque ao longo do da tua dinâmica de exercício, tu vai evoluindo. Se você fizer isso aqui, você não vai evoluir nunca, sempre vai fazer isso aqui, tá? Evita esse tipo de traçado. Então percebam que eu estou deixando mais ou menos a distância parecida, tá? E vou no movimento de cima para baixo, né? Vamos colocar aqui a setinha, né? De cima para baixo. Ó, tá vendo que eu não trabalho com a lapiseira nem muito em pé, né? E nem muito afastada. Eu dou uma leve inclinação e eu trabalho mais com o punho, ó. Tá vendo? Então, claro que a distância é pequena, né? Quando a distância é mais longa, eu vou ter que mexer o ombro também. Mas nesse caso, né, eu estou trabalhando uma boa situação de conforto ali. Fechei o meu quadradinho, tá? Vou repetir o exercício no quadrante de baixo, porém agora eu vou começar no movimento oposto, tá? De baixo para cima. Vocês vão perceber que algumas posições são mais confortáveis e outras mais dificultosas, né? E é legal treinar mais naquela que você tem mais dificuldade, porque ali está o teu bloqueio. Estou deixando a distância mais ou menos parecida e fechando os espaços aqui, né, com esses traços. Lembrando que a gente não usa borracha, né? Então ali eu dei você vê que ficou bem disparelho, mas isso é para eu justamente testar, tá? A borracha aqui, se estiver usando borracha, você está preocupado em tá feio ou bonito, e o objetivo não é ficar feio ou bonito, tá? O objetivo é treinar. Então fechamos aqui, tá? Esse primeiro quadrante. Quanto mais você fizer isso aqui, tá? Eu fiz 2 aqui, mas você pode fazer em outra folha, distâncias maiores. É excelente esse traço aqui, tá? Você consegue trabalhar a questão da distância, né? De regular distâncias, né? Então proporção e o controle do teu traço, né? Tá? Então pode fazer em distâncias maiores, pega uma nova folha, sabe? Faz, é bem interessante isso aqui. Agora eu vou fazer o segundo e aqui eu já vou trabalhar com ponto de fuga, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, canto inferior desse quadrante aqui, mais ou menos essa distância, e eu vou colocar um ponto de fuga, tá? E aqui a gente vai então simular inicialmente os primeiros pontos que já vão ser os quadrantes do nosso quadrado aqui, ó, tá? Então você vai fazer o quê? Movimento de fora para dentro, tá? Do quadrante, né? Do ponto para o ponto de fuga. Então veja bem, antes de eu traçar, eu imagino o trajeto do meu traço, ó. Então eu vou começar aqui
e vou com o movimento de ombro, antebraço, ó, até, e uso essa parte da mão, ó, para escorregar no papel e criar um caminho, ó, como se fosse um guia de apoio, tá vendo? Então eu uso um guia de apoio. Então quando eu faço esse movimento, eu estou meio que dando uma treinada, né? Uma coordenada no meu movimento. E aí eu venho e traço. Novamente, reforço, até não fechou, ok, não tem problema, é um treino. Vamos pegar desse ponto, sempre de cima para baixo, daqui para lá, e ó, esse é o mais difícil de todos, tá, galera? Isso aqui é punk, né? Ó, eu vou pegar aqui, movimento inverso, né? Chegar lá, ó. Então isso aqui é meio chato de fazer mesmo. Ok? Agora o que nós vamos trabalhar? Já vamos trabalhar duas coisas, proporção, tá? E também o traçado. Então você vai pegar esse espaço, imagina o meio, em todos os quadrantes que você fez. Meio, meio. E novamente, vamos lá. Fechei, novamente, imagina o meio, 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 em todas as partes. E vamos lá. Completei, posso até fazer mais vezes, tá? Quanto mais você fizer, né, mais vai ficar dificultoso também para acertar o ponto, mas mais você vai estar se treinando aí. Aí, voltando a repetir, não é para ficar bonito, é para treinar, tá? Então não olhe com a ótica do ficou torto, ficou mais ou menos, não fechou. Não é esse o objetivo. O objetivo é quanto mais você fazer esse exercício, mais você vai perceber a tua evolução em relação ao primeiro que você fez. Aqui vamos fazer agora esse terceiro quadrante. Eu vou colocar agora o ponto desse lado e repetir a atividade. Porém, agora nós vamos fazer o seguinte, né? Vamos fazer o movimento do centro, né, do ponto de fuga para a extremidade, né, ao contrário do que foi anteriormente. Então agora imagino o quadrante e vou traçar do ponto de fuga para o quadrante. Coloca os meios e vamos lá. Agora a gente vai fazer esse outro quadrante, que vai ser uma atividade meio mista aqui, tá? A gente vai colocar um ponto nesse final, tá? E vamos começar novamente pelo quadrante. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um traço que vai vir para o ponto de fuga e o outro do ponto de fuga para o quadrante. Opa. Aqui, tá? Novamente, vou pegar meio, meio. Então, vou lá, do quadrante para o ponto de fuga, do ponto de fuga para o quadrante. Então, isso aqui a gente vai alternar os movimentos. Sempre vai criando os meios, né, das distâncias. Aqui você vai perceber onde é que está a tua dificuldade, né, de alinhar.
se vai ser mais do ponto para a extremidade e da extremidade para o ponto, né? Isso tudo vai estar também dependendo do movimento, da posição que você está sentado, né? do local, do teu desenho. Então, coloquei as setinhas aqui, né? Só para a gente lembrar então da atividade, que essa aqui é mista, sentido misto, que ela foi de fora para dentro e essa do centro para fora. Agora, nesses outros dois, a gente vai simular um traço de distâncias maiores, né? Então, ponto de fuga, normalmente, ele vai trabalhar com traços mais longos. E quanto mais longo você treinar, melhor, né? Vai ser a tua destreza. Para funcionar mais fácil para espaços pequenos, né? Então, e quanto mais longo você trabalhar o traço, mais o teu leque de movimento vai ficar mais sutilizado. A gente vai pegar um ponto aqui, ó, tá? Nesse final, tá? E vamos trabalhar assim, ó. Vamos começar a fazer pontos daqui, daqui e daqui, tá? Então, inicialmente eu vou do ponto para a extremidade, tá? Ó, já vou lá naquele meio lá, ó. Então, mesma coisa, quando a distância é longa, eu vou fazer esse movimento primeiro aqui, ó. Né? Sempre façam esse teste aqui, apoia o dedo e desliza, né? Para poder buscar um movimento suave antes de traçar, ó. Que daí você cria uma memória aqui muscular aqui, né? Ó. Tá? Ó. Vamos pegar essa diagonal. Tá vendo que ali ficou tudo meio embaloado? Ó? Não tem problema, não tô preocupado. Quero que isso aqui seja minha folha de teste, não é um desenho para ser apresentado, né? Tá? Então aqui, quanto mais você dividir, mais a dificuldade vai aparecer em fechar, em observar a linha, né? Mas você se concentra no teu percurso, ó, daqui lá, né? Então você vai concentrar no teu percurso. Isso aqui é um exercício de foco bem interessante, tá? Vamos fazer agora do outro lado. Então aqui mesma coisa, faz esse movimento. Meio. Tá aí, galera, então tá prontinho aqui o nosso trabalhinho, né? Foi feito aqui para vocês, então, focado, né? Para quando vocês forem fazer desenhos, croquis em pontos de fuga, essa atividade é excelente para aquecer, né? Antes de estar fazendo o desenho, né? Você faz um aquecimento desse. Quando você for fazer o desenho, você vai perceber que você já está com uma destreza bem mais legal, assim, né? Pessoal, agora que a gente já fez as atividades, o que a gente pode perceber? Então, quando eu for fazer algum desenho, né, eu tenho já com esse meu treino aqui, eu consigo trabalhar com as linhas de maneira mais solta, né? Então eu consigo fazer né, os elementos que eu preciso de uma maneira mais legal, né? Porque mesmo com ponto de fuga, com croquis manuais, né, a gente precisa do ponto de fuga, né? Então você vai perceber que a tua dinâmica ela vai com certeza ficar mais fluida, né? Ó, então esse é o objetivo da atividade. Quando eu vou trabalhar agora aqui, ó, com um desenho, né, com pontos de fuga, fica mais solto, o caminho fica mais leve, né?
Então eu consigo deslizar melhor, né? Destrava um pouco aquele medo de errar, né? Tá ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido aí, né? Se puderem dar um like aí, compartilhar. E até o próximo vídeo e obrigado por ter assistido.